Bom, inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Esse inciso 25, ele se refere à requisição administrativa. O que significa isso? No caso de perigo público, né, a autoridade competente ela vai poder usar de um imóvel alheio. E esse proprietário ele vai ser indenizado ulteriormente, ou seja, após essa operação, caso haja dano. Então, numa residência está pegando fogo e o corpo de bombeiros, para apagar o fogo daquela residência, precisa entrar em uma outra casa. Tá? Nesse caso, como é um iminente perigo público, essa autoridade ela vai poder usar de uma propriedade particular e vai poder, e essa utilização, ela vai oportunizar para o seu proprietário uma indenização caso, em razão da entrada dos bombeiros, ocorra algum dano naquela propriedade, ok? Então esse é o inciso 25 e ele representa aí, portanto, a requisição administrativa, que é o que ocorre nesses casos. Inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. O que significa isso? O pequeno proprietário rural, tá? E a Constituição traz isso de forma bastante clara. É a pequena propriedade rural, não é o médio ou grande proprietário rural. Então, a pequena propriedade rural, ela precisa ser trabalhada pela família, e ela não será objeto de penhora para débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Então, essa família, essa pequena propriedade rural, ela faz um empréstimo para compra de semente e passa a ter dificuldades para o pagamento, etc. Não poderá ocorrer a penhora porque esse débito é decorrente de sua atividade produtiva. E aí já vem o legislador logo após e dispõe o seguinte, que a lei ela deverá dispor sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. E é o que ocorre, existem linhas de crédito disponíveis aí em bancos públicos para financiar a atividade produtiva de pequenos proprietários rurais, ok? Então não haverá penhora, mas só não haverá penhora se os débitos forem decorrentes de sua atividade produtiva e deve ser uma pequena propriedade rural trabalhada pela família. Vamos agora então para o inciso 27. O inciso 27 dispõe o seguinte: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Bom, então esse artigo também, ele por si só, ele já se autoexplica, né? Os autores aí, eles têm o direito exclusivo daquilo que eles criarem e aquilo será transmitido aos herdeiros, mas não será transmitido por um tempo indeterminado. A lei vai fixar o prazo aí para que o compositor de uma música ele receba, né, os direitos dele e os direitos decorrentes da reprodução de suas obras sejam também extensivos aos seus herdeiros por um tempo aí específico que a lei determinar. Inciso 28. São assegurados nos termos da lei proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas, e o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e as respectivas representações sindicais e associativas. Inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como as criações industriais, a propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Bom, também o inciso
que se preocupa aí, portanto, com o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. O legislador, ele já preveu aí a proteção, né, aos inventos industriais, um privilégio temporário para sua utilização, bem como aí a proteção às criações industriais, que também vai ter uma proteção por parte do Estado, e também a propriedade das marcas, que também contará com essa proteção estatal, bem como o nome das empresas, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. E o próprio Constituinte já traz de forma muito clara que esses privilégios que serão assegurados a esses autores serão temporários. Inciso 30, é garantido o direito de herança. O direito de herança, então, é garantido, e as disposições acerca do direito de herança são encontradas no título referente ao direito das sucessões previstos no Código Civil. Inciso 31, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Então, se há bens de estrangeiros aqui no Brasil, o que vai regular, o que vai determinar vai ser a lei brasileira. Porém, há uma exceção, desde que não seja mais favorável à lei pessoal do de cujus. O de cujus é o falecido. Então, caso a lei pessoal do de cujus ela seja mais favorável, não será utilizada a legislação brasileira. 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. O CDC, no caso, o Código de Defesa do Consumidor, ele foi criado na década de 90 e é uma referência no mundo todo. Mas o legislador, lá em 88, ele já previu aí a necessidade do Estado promover a defesa do consumidor. Inciso 33. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado. Então, todos possuem direito de obter qualquer tipo de informação do seu interesse particular ou do interesse coletivo ou geral. Então, você pode ir até uma repartição pública, requerer algum tipo de informação, requerer um documento, requerer uma certidão, e isso o Estado não vai poder lhe negar, desde que essa informação ela vá colidir, né, com a segurança do Estado ou com a segurança da sociedade, que são os casos em que não haverá a prestação dessa informação. 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, e a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, também aí é assegurado a todos. Não só como no inciso anterior, o 33, de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, mas também aí em relação ao direito de petição e em relação à obtenção de certidões. Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Nós temos aí, então, o princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional. Significa que ninguém será privado de ingressar ao poder judiciário em razão de alguma lei que venha a limitar esse acesso. Então, não pode existir nenhuma lei que venha a limitar. Então, qualquer tipo de demanda pode ser levada para o poder judiciário. Não existe qualquer tipo de limitação em relação a isso. A lei não prejudicará, agora vamos para o próximo inciso, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esse inciso 36, ele consagra aí a segurança jurídica. Então, ele valoriza a segurança jurídica e dá força aí ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, dizendo que a lei não prejudicará. Então, o que seria aí, portanto, direito adquirido? Um direito cujo início de seu exercício tenha um termo prefixado. Então, não pode ter uma lei que venha dizer, olha, você não adquiriu esse direito ele não lhe pertence, você ainda não o tem revestido. Como exemplo, nós temos a aposentadoria. Eu já tenho idade
para me aposentar. Vindo a reforma da Previdência, não pode prejudicar esse direito que eu já adquiri, ok? Então a lei, ela não pode prejudicar isso. É por isso que a reforma da Previdência, eu estou citando como exemplo a reforma da Previdência, mas pode ser qualquer outra reforma. Ela não poderia dispor lá que aquelas normas serão expandidas para aqueles que já concluíram o tempo para se aposentar. Ao contrário, aqueles que já possuem tempo para aposentar, eles possuem direito adquirido e a lei não pode dizer o contrário. A lei também não pode dizer o contrário em relação ao ato jurídico perfeito. O que é o ato jurídico perfeito? É um ato já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Ao tempo em que esse ato se efetuou, havia uma lei, essa lei consagrou, materializou esse ato jurídico. Esse ato, então, ele se torna perfeito. Não pode uma lei posterior vir e revogar os efeitos dessa outra lei que já tornou esse ato perfeito, ok? E também a lei não prejudicará a coisa julgada. A coisa julgada, pessoal, é uma decisão judicial a qual não cabe mais recurso, aquela decisão judicial que já transitou em julgado. Então, em primeiro grau, um juiz condena uma pessoa, condena um indivíduo, esse indivíduo ele pode entrar com recurso no tribunal, né? Caso ele entre com recurso no tribunal, ainda é possível, dependendo da situação, ele ingressar com recurso em outras cortes superiores. Caso ele seja condenado em primeiro grau e não recorra, essa decisão ela se sedimenta, essa decisão ela transita em julgado e aí ele não pode mais recorrer, ok? Então esse daí é o instituto da coisa julgada que a lei também não poderá prejudicar. Vamos para o próximo. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, inciso 27. Não haverá por quê? Porque vigora no país o princípio do juiz natural, o princípio do promotor natural também, e para cada situação, para cada fato, haverá um juiz competente para o julgamento. Então, não há hipótese alguma um tribunal de exceção, não há circunstância alguma tribunal de exceção, a não ser o tribunal que já existe, o poder judiciário que já existe, para julgar todas as causas, todas as ações. Então, é vedado no Brasil qualquer tipo de juízo ou tribunal de exceção. Inciso 38, inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Pessoal, então, o júri, ele é pleno, né? Ele é soberano. O veredito que é dado no tribunal do júri, ele é soberano. Há o sigilo das votações, ou seja, não tem como saber qual foi o voto que o jurado deu, então o voto do jurado ele é completamente sigiloso. E há a plenitude da defesa, ou seja, a defesa ela vai ser plena, ela vai poder se utilizar dos meios que ela achar necessário para que ela garanta, portanto, a sua defesa. Só que somente serão julgados no tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida. E quais são os crimes dolosos contra a vida? Os crimes dolosos contra a vida, eles estão previstos no Código Penal, entre os artigos 121 e 128 do Código Penal. E quais são os crimes que são considerados crimes dolosos? O homicídio, o feminicídio, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação, o infanticídio e o aborto. Então, os crimes dolosos contra a vida são apenas esses crimes dolosos, ou seja, em que há dolo. Então, os crimes culposos, portanto, não serão crimes que serão julgados pelo tribunal do júri. Então, os crimes dolosos são aqueles previstos no Código Penal, no artigo 121 ao artigo 128. Esses crimes serão julgados pelo tribunal do júri, ok? E esses crimes, portanto, eles serão crimes que precisam ser crimes dolosos para serem julgados. Pessoal, vamos para o próximo inciso, portanto, inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Pessoal, isso traduz aí a irretroatividade da lei penal in pejus. O que isso significa? Significa que, para que haja um crime, é necessário uma lei anterior que defina. Se eu cometo um crime hoje e uma lei é sancionada, entra em vigor amanhã, ela não vai alcançar o meu ato de hoje.
Por quê? Porque no ato, no meu crime de hoje, não havia uma lei que me tipificava, ok? E para que haja uma pena, é necessário uma prévia cominação legal. Então, é necessário que, para que eu fique submetido a uma medida restritiva de liberdade, é necessário que haja uma prévia cominação legal, ou seja, uma previsão de uma pena, seja de detenção, de reclusão, para que eu possa ficar submetido a essa restrição de liberdade, ok? Inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, nesse caso, nós temos aí a retroatividade da lei penal mais benéfica. Então, a lei penal, em regra, ela não retroage. Ela não retroage para prejudicar, mas para beneficiar um réu, a lei penal ela vai retroagir. Então, se eu cometi um crime e esse crime que eu cometi, a pena mínima é de 10 a 20 anos, logo após há uma lei que possa me beneficiar, diminuindo o tempo da minha pena, eu posso me beneficiar dessa nova lei. Então, a lei penal ela não retroage, mas ela vai retroagir apenas para beneficiar o réu, salvo para beneficiar o réu. Vamos para o artigo 41, vamos para o inciso 41, que diz o seguinte: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos ou liberdades fundamentais. Então, essa é uma previsão importante, é uma preocupação do legislador aí com a discriminação dos direitos e as liberdades fundamentais, tais como essas que eu estou passando para vocês aqui no artigo 5º. Inciso 42. O inciso 42 diz o seguinte: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, o crime de racismo é um crime que será inafiançável e não haverá prescrição. Se você cometeu um crime há 30 anos atrás, o Estado pode vir a lhe punir agora, porque não há prescrição para o crime de racismo. Pessoal, é também inafiançável e imprescritível, e aí eu vou pular um inciso. Então, eu estou no inciso 43, eu vou para o inciso 45, estou no inciso 42, que é o inciso da prática do racismo, que é crime inafiançável e imprescritível, e eu vou para o inciso 43, que trata também de um crime inafiançável e imprescritível, que é a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Então, o crime de racismo e o crime da ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático são crimes inafiançáveis e crimes imprescritíveis. No inciso 43, nós temos alguns crimes que são inafiançáveis, porém eles não são imprescritíveis, são crimes que prescrevem, porém são inafiançáveis. Quais são esses crimes que são inafiançáveis? A prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e aqueles crimes definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Bom, esses crimes, portanto, eles são inafiançáveis, ou seja, a prática de tortura, o tráfico, o terrorismo e os hediondos, eles são inafiançáveis e eles também, segundo o legislador, eles são insuscetíveis de eles são insuscetíveis de graça e eles são insuscetíveis de anistia. O que é a graça, pessoal? Graça é o perdão da pena de um condenado. Então, a graça é o perdão da pena de um condenado. Não haverá para os que cometerem o crime de tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos perdão da pena. Então, não há a possibilidade de graça. E também não há a possibilidade de anistia. A anistia, ela extingue os efeitos penais de uma sentença e ela só pode ser concedida pelo Congresso Nacional. Então, os crimes de tortura, tráfico, terrorismo e hediondo, eles são insuscetíveis de graça e eles são insuscetíveis de anistia. E eles são inafiançáveis. Ok? E por esses crimes, esses 4 crimes, responderão os mandantes, os executores e o que podendo evitá-los se omitirem. E aqui temos a previsão
dos crimes hediondos. Os crimes hediondos, eles estão previstos na Lei 8.072 de 1990, Lei 8.072 de 1990, e são crimes mais graves, mais sérios, como latrocínio, estupro, como extorsão qualificada pela morte. São crimes mais repugnantes, mais graves, e por essa razão há uma lei que disciplina esses crimes. Esses crimes, portanto, eles terão progressão de pena diferenciada e outras características também, ok? Vamos para o inciso 45, que dispõe que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do patrimônio transferido. Bom, isso aqui é a individualização da pena, tá? A pena ela não vai passar da pessoa do condenado, ok? E pode ser estendida aos sucessores até o limite do patrimônio transferido, tá? Então é por isso que dizem que ninguém herda dívida, porque se você recebeu uma herança de 100 mil reais e o seu pai, que faleceu, deixou essa herança de 100 mil, porém ele tinha uma dívida de 300 mil, você não vai herdar essa dívida, mas aquele patrimônio de 100 mil você perde para abater na dívida dos 300. Então, 200 mil vai ficar aí com uma dívida não paga, mas você não vai herdar essa dívida. Porém, essa condenação ela vai até o limite do patrimônio que ele te passou, ok? Inciso 46, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. E o inciso 47 diz aí que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19 do Código Militar. Então, no Brasil, em regra, não existe pena de morte, porém, há uma exceção prevista aí no Código Militar, que é no caso do desertor, tá? Então há a possibilidade de pena de morte do Brasil no caso de guerra declarada nos termos do Código Militar. Também é vedada a pena de caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e penas cruéis. Inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Bom, o nosso sistema carcerário ele é muito complexo, tem muitas deficiências, muitas debilidades. Existem os presídios de acordo com o sexo do apenado, mas de acordo com a natureza do delito e a idade, em relação à idade para os menores, né? Existe lá para os menores, mas de acordo com a natureza do delito, nós não temos isso ainda ocorrendo no sistema carcerário do Brasil. Mas a Constituição prevê aí que a pena deve ser cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com o sexo, a idade e a natureza do delito. Inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, ok? Isso é algo meio longe da nossa realidade, porque a gente vê muitos casos em que o preso é agredido, ele é violentado psicologicamente, fisicamente, mas isso é algo que não pode ocorrer, ok? Porque é assegurado ao preso a integridade física e moral. O preso ele tem direito à sua integridade ser mantida, ok? Inciso 50. As presidiárias terão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Pessoal, em regra, nenhum brasileiro será extraditado. Seja o brasileiro nato, ou seja aquele que nasceu no Brasil, é filho de pais brasileiros, e nós veremos a diferença melhor de nato e naturalizado no capítulo referente à nacionalidade, que vai ser objeto dos próximos módulos. Bom, então em regra nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, mas o naturalizado ele vai ser extraditado em caso de crime comum
praticado antes da naturalização. Então, existe um estrangeiro aqui, está no processo de naturalização, ainda não foi naturalizado, comete um crime comum, ele vai ser extraditado. Ou, após esse estrangeiro adquirir a naturalização, ou seja, já é brasileiro naturalizado, ele comete o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Nesse caso, ele vai ser extraditado. O brasileiro nato não pode ser extraditado. Existem umas discussões aí em relação à abrangência do Tribunal Penal Internacional, mas é algo ainda em discussão, mas em regra o brasileiro nato ele não será extraditado. O brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado antes da naturalização, no caso de crime comum, e depois da naturalização, no caso de crime de drogas, ok? Artigo 50, inciso 52, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, um estrangeiro que venha para o Brasil, um jornalista estrangeiro que venha para o Brasil e ele emita uma opinião desfavorável em relação ao presidente, em relação a alguma autoridade, ele não pode ser extraditado por essa razão, porque por crime político e por crime de opinião não será concedida extradição de estrangeiro, porque a Constituição se preocupa com a liberdade de expressão, que também aí vai além da órbita dos brasileiros natos e atinge também os estrangeiros, além dos natos e naturalizados. Ninguém será processado ou sentenciado senão pela autoridade competente. Inciso aí 53. Princípio também aí do juiz natural e também do promotor natural. Você só vai ser processado ou sentenciado ou denunciado, no caso do Ministério Público, por uma autoridade competente, ok? Inciso 54, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, é necessário a existência de um devido processo legal por juízes, por promotores competentes, para que você seja privado da sua liberdade ou dos seus bens. 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes. Ampla defesa, todos os meios de defesa possíveis aquela pessoa acusada vai poder se utilizar, e o contraditório ter condições de se defender e de saber quem o acusa, do que o acusa, por que o acusa. Então, é assegurado aos litigantes e aos acusados o contraditório e a ampla defesa. Pessoal, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Nós usamos aí a teoria dos frutos da árvore envenenada. As provas obtidas por meios ilícitos, elas envenenam todas as demais provas, tá? Então, são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso é a presunção de inocência. Enquanto aquele indivíduo não for condenado até a última instância, tá? Ele não será considerado culpado. Então, enquanto ele estiver recorrendo, enquanto ele ainda não for condenado, enquanto não transitar em julgado a sentença penal condenatória, ele será considerado inocente. Esse é o princípio da presunção de inocência. 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Se você estiver civilmente identificado, portando o documento de identificação, você não vai ser submetido à identificação criminal. Mas caso você não esteja portando o documento de identificação, você pode ser submetido a um processo datiloscópico ou um processo fotográfico. Então, enquanto você estiver civilmente identificado, você não será submetido a essa identificação criminal. Mas caso você não esteja, você poderá ser submetido. É por isso que é importante sair de casa com documento, tá portando sempre o documento de identificação pessoal, para que você, como um civilmente identificado, não seja submetido a tal identificação. Pessoal, inciso 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Bom, o Código de Processo Penal ele dispõe que, no caso de um réu preso, o Ministério Público, recebendo inquérito, deverá denunciá-lo em 5 dias e solto em 15 dias. Bom, esse é o prazo que o Código de Processo Penal traz, é um prazo
pequeno, né? Um prazo curto, considerando as peculiaridades do sistema público brasileiro, as deficiências de servidores, etc. Tudo isso, claro, é muito relativizado. Mas nos casos em que uma ação pública ela não é intentada num prazo razoável, é possível que o cidadão ele interponha uma ação privada num crime de ação pública, porque o titular de uma ação pública, quem pode propor uma ação pública, enfim, denunciar é o Ministério Público. Um particular, por exemplo, vítima de um roubo, ele não pode propor uma ação, ele vai fazer um boletim de ocorrência, vai haver uma investigação, o Ministério Público vai denunciar, mas caso o Ministério Público não faça isso, aí será possível que aquela vítima ele proponha uma ação privada. Ok? Porque numa ação privada ele tem competência para propor, mas ele não tem competência para propor uma ação pública, porque aí é de competência do Ministério Público, ok? Isso é para prevenir a impunidade, isso é para agilizar e permitir que o cidadão ele acompanhe, fiscalize e que por determinados crimes não haja ali uma tentativa de esquecimento daquele crime, de não vou julgar, não vou denunciar, enfim, para que não fique impune, tá? Vamos para o próximo inciso 60, que diz o seguinte: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem. Não havendo a defesa da intimidade nem a exigência do interesse social, a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Bom, então eu vou deixar os crimes militares de lado, porque nos casos de transgressões militares haverá lá a legislação militar apta para punir, enfim. Vamos para a parte do civil, né? Em relação aos civis, o civil ele não será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então, somente nesses casos. Cometer um crime, se esse crime for em flagrante, ele será preso em flagrante. Cometeu um crime, ficou um tempo desaparecido, a justiça demorou para descobrir quem era o responsável, aí ele só será preso no caso por determinação judicial. Nesse caso aí vai ter que ser por uma ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária competente. 52. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Tá? Próximo, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, e aí vai ser assegurado ao preso a assistência da família e do advogado. E o preso também tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então ele tem acesso ao nome do policial que o prendeu e ele tem acesso também ao seu interrogatório. Pessoal, inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial, pela autoridade judiciária, perdão. Então, a autoridade judiciária, percebendo que há uma ilegalidade naquela prisão, aquela prisão será imediatamente relaxada, ou seja, aquela pessoa será posta em liberdade. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Então, admitindo liberdade provisória com ou sem fiança, não haverá a prisão de nenhuma pessoa. Não haverá também prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e excusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Pessoal, esse inciso 67 ele é muito importante, porque o texto constitucional diz o seguinte: não há prisão civil por dívida, salvo em 2 casos: obrigação alimentícia e depositário infiel. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. E nesse Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado de direitos humanos, ficou previsto a inexistência de prisão civil por dívida do depositário infiel. Por essa razão, o Brasil ele não reconhece
à prisão civil do depositário infiel. O Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa questão e o depositário infiel, ele não será preso por dívida. Então, esse inciso 67 tem que se ler com muita atenção, porque somente haverá prisão civil por dívida em razão da obrigação alimentícia. Então, aquele que não paga a prisão alimentícia pode ser preso civilmente. É a única hipótese de prisão civil por dívida existente no ordenamento brasileiro. E eu vou falar depois sobre esses tratados de direitos humanos em relação à força normativa delas dentro do nosso ordenamento, mais ao final do artigo 5º, quando nós chegarmos nos parágrafos. Próximo. Bom, pessoal, agora aqui no inciso... no próximo inciso, que é o inciso 68, vem o remédio constitucional do habeas corpus, depois vem mandado de segurança coletiva, habeas data. Como eu disse a vocês, haverá um módulo específico só de remédios constitucionais. Então eu vou pular esses incisos e vou para o próximo, que é o inciso 73, que fala que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tá? Então, o Estado prestará essa assistência. Nós temos aí as defensorias públicas para aqueles que são carentes, para aqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo. Próximo inciso: o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Nós já temos precedentes disso, o Supremo já se manifestou em relação a isso, em relação a um preso que ficou em condições pouco adequadas, num presídio, inclusive aqui do Estado, em Corumbá. É interessante vocês estudarem esse precedente do Supremo. Próximo inciso: são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Pessoal, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: o Supremo ele já se manifestou em relação a isso, e não será apenas para os reconhecidamente pobres que serão gratuitos o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. O Supremo enfrentou essa questão na ADI 1800, tá? E na ADC número 5. E o Supremo entendeu, julgando o mérito dessas ações, que todos, independentemente da sua condição econômica, estão isentos do pagamento de emolumentos referentes à expedição do registro de nascimento e de óbito, ok? Então, é para todos essa garantia e não apenas para os reconhecidamente pobres. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Eu falarei mais sobre isso nos próximos módulos, quando eu tratar dos remédios. Próximo inciso e último, inciso 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Essa razoável duração do processo é muito subjetiva, né? Não existe um prazo, o legislador não trouxe, não há uma legislação que diga que tais ações deverão ser julgadas em tanto tempo. É necessário que se utilize realmente do critério da razoabilidade, porque existem ações que podem levar 2, existem ações que podem levar 3, outras 4, outras 5, depende da especificidade, das peculiaridades da ação e do processo, mas de qualquer forma o Constituinte traz aí a razoável duração do processo, ok? Vamos para o primeiro parágrafo do artigo 5º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, todas as normas que disponham sobre direitos e garantias fundamentais, elas possuem aplicação imediata, mesmo aquelas que possuam aí uma norma de eficácia limitada, uma norma de eficácia contida. Haverá, portanto, a necessidade de uma norma infraconstitucional, porém, ela terá aplicação imediata no sentido de que não se pode julgar, não se pode legislar algo que esteja em desacordo dessas questões que foram inseridas no texto constitucional.
Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Eu disse a vocês do tratado, do Pacto de São José da Costa Rica, que decidiu que o depositário infiel ele não será preso em razão de sua dívida. O Brasil ele entende que os tratados internacionais de direitos humanos que sejam aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. E isso em relação aos tratados e às convenções, isso está no parágrafo 2º da Constituição, aqui parágrafo 2º do artigo 5º. Porém, se esse tratado e essa convenção ela não for aprovada com o quórum de emenda constitucional, ela não terá uma força constitucional, ok? Porque o parágrafo 2º diz que caso seja aprovado com o quórum da emenda constitucional, ou seja, em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão considerados emendas constitucionais. Então, nesse caso, uma emenda constitucional é um texto constitucional, faz parte. Só que no caso de não ser, como é o caso do Pacto de São José da Costa Rica, ele não foi aprovado no Congresso com o quórum de emenda constitucional. Porém, ele dispõe sobre direitos humanos e o Supremo entende que quando um tratado ou uma convenção que dispõe sobre direitos humanos e o Brasil seja signatário, esse tratado ou essa convenção, ela terá uma força supralegal. O que significa essa força, esse caráter supralegal? Significa que ela estará acima das normas infraconstitucionais, porém, ela estará abaixo da Constituição Federal. Então, essa norma supralegal estará entre uma norma infra e a norma constitucional, ok? Então, isso é importante porque se for um tratado de direitos humanos que não seja aprovado no Congresso com o quórum de emenda, terá um caráter supralegal. E caso seja aprovado com o quórum de emenda, terá então um caráter de emenda constitucional. E o último parágrafo, pessoal, parágrafo 4º, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Esse parágrafo 4º ele foi incluído na Constituição Federal por meio da emenda constitucional número 45 de 2004, porque o Tribunal Penal Internacional ele não existia na época que a Constituição foi promulgada em 1988. Então, na época da criação da nossa Constituição, não havia o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional ele tem sede em Haia, na Holanda. Ele foi criado no início dos anos 2000. O Brasil se tornou membro e assinou os protocolos e os decretos no início dos anos 2000 também. Por isso que a emenda constitucional ela veio em 2004. O Tribunal Penal Internacional, eles julgam crimes de repercussão internacional, crimes de genocídio, por exemplo, e o Brasil, ele manifestou adesão a esse crime, manifestou adesão ao Tribunal Penal Internacional. Pessoal, o nosso módulo chega ao fim, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo módulo do curso de Direito Constitucional e agora nós estamos no curso de Direito Constitucional na parte dos direitos e garantias fundamentais. Nesse módulo nós falamos sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, mais propriamente dizendo sobre o artigo 5º. Espero que vocês tenham aproveitado, utilizem as dicas que eu passei a vocês sobre os precedentes e a gente se vê no próximo módulo. Até lá!